graças a Deus, o Senhor quer nos ajudar e nos dar força para nós permanecermos em pé, que as lutas são grandes, as dificuldades são muitas, os problemas são enormes, mas até aqui, como disse o profeta Samuel, nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Como disse Congela aqui, os pesados nós vamos estar consolidar esse trabalho à noite desse dia, falando ainda da história da igreja que o apóstolo Paulo, nesse discurso na igreja de Éfeso, ele manda chamar os anciãos. A leitura oficial foi feita no capítulo 20, a partir do versículo 17, e Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, as palavras de Paulo, e ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, que estava em uma cidade chamada Mileto. De Mileto ele manda chamar esses anciãos e dá alguns alertas naqueles dias, dizendo ele que depois que ele partisse, depois da sua partida, apareceriam pessoas que não iriam perdoar o rebanho, que não iriam perdoar a igreja. E no meio da igreja iria surgir pessoas que estariam envolvidas de uma determinada forma, como ele dizia. No culto passado, irmãos, nós falamos anteriormente dos gnósticos, ou do gnosticismo. Abordamos a ideia do gnosticismo. Hoje nós vamos começar falando de uma outra seita que foi considerada a heresia, que surgiu nos primórdios da igreja, nos primeiros tempos, lá no começo da igreja de Cristo. Surgiu esse grupo eram chamados de Ebionitas. Está lá, Ebionitas, era um grupo de judeus. A palavra Ebionita é uma palavra hebraica e ela significa pobre. Eram judeus convertidos ao Evangelho, eram judeus convertidos ao cristianismo nascente. Só que esses judeus chamados Ebionitas, esse grupo chamado de Ebionitas, que tinham se convertido ao cristianismo, ao Evangelho de Cristo Jesus, eles traziam consigo, irmãos, a observância da lei judaica e das tradições do judaísmo para dentro do Evangelho. Esse era um dos problemas sérios, porque o Evangelho, quando ele surgiu, pregado por Cristo Jesus, ele saiu de dentro do judaísmo, mas ele não podia trazer consigo as ideias que o judaísmo tinha, as tradições, os costumes. O Evangelho era outra coisa, não era a tradição judaica, não era a preservação da tradição do judaísmo. E os ebionitas, que eram judeus convertidos ao cristianismo, eles traziam consigo essas tradições e esses costumes do judaísmo para dentro do cristianismo, e isso era um problema. Quando o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas, eles também rejeitavam, eles rejeitavam as cartas do apóstolo Paulo, pois Paulo considerava como cristãos os gentios convertidos ao cristianismo, e isso os ebionitas não aceitavam. Então, olha, irmãos, quando a igreja começou, como eu falei para vocês, que foram todos judeus, depois nós tivemos os gentios adentrando a igreja. Esse grupo chamado de ebionitas, eles não aceitavam
Deus não aceita esse tipo de coisa. Então o apóstolo Paulo pregava para os gentios, ganhava os gentios passavam a ser igreja de Cristo, com direito à salvação. Os ebionitas não aceitavam não. Os ebionitas diziam, não, isso não pode estar errado. Então foi um grupo, irmãos, herético, foi considerado herético. Veja lá, ainda falando um pouquinho dos ebionitas. Eles eram considerados apóstatas pelos judeus não cristãos, mas também não eram aceitos pela igreja cristã gentia, que era dominante na época. Veja bem, irmãos, quando a igreja começou, ela era toda judia. Mas quando o apóstolo Paulo entra no cenário da igreja, que ele começa a pregar em vários lugares, ele começa a ganhar muita gente. Então muitas pessoas que não eram gentias, que não eram judias, começam a fazer parte da igreja. Pessoas gentias, que não eram judeus. E essas pessoas que iam fazendo parte, fez com que a igreja aumentasse muito. Que a igreja progredisse muito no aumento de pessoas. Os ebionitas, eles não aceitavam esse grupo de pessoas como cristãos. Só que, olha o problema. Veja aí. Esses cristãos também não aceitavam os ebionitas como cristãos. Achavam que os ebionitas eram heréticos porque traziam consigo as ramificações do judaísmo. Veja que problema. E por outro lado, os judeus que não eram cristãos, que seguiam o judaísmo, diziam: olha, os ebionitas são apóstatas. Eles se apostataram, eles se desviaram dos caminhos do judaísmo. Então veja, nós tínhamos problemas dos ebionitas com os judeus, tínhamos problemas dos ebionitas com a igreja gentia, e tínhamos problemas da igreja gentia com os ebionitas, e dos judeus com os ebionitas também. Veja que lambança que nós temos no começo da igreja. Que problema é seríssimo. Contudo isso envolvendo esse contexto histórico da igreja cristã, os ebionitas, eles foram perseguidos tanto pelos judeus não cristãos como pela igreja cristã. Contudo, ainda continuaram a existir até o fim do segundo século, quando começaram a diminuir gradualmente. Então, até o final do segundo século, os ebionitas ainda continuaram existindo. Depois do final do segundo século, eles vão desaparecer do cenário. Então veja que eles eram perseguidos tanto pelos judeus quanto pela igreja. Acho que os irmãos estão entendendo. Outro grupo, irmãos, e esse é muito importante, que surgiu nos primórdios da igreja e que foi considerado no presbítero Ronaldo um grupo herético, foram os maniqueus. Já ouviram falar dos maniqueus? Não ouviram falar, estão ouvindo hoje. Os maniqueus eram um grupo religioso dos tempos primórdios da origem persa. Foram assim chamados devido ao seu fundador ter o nome de Mani, o qual foi morto no ano 276, da qual era por ordem do governo persa. Então ele era um grupo de persas, pessoas que eram da região do Irã, região ali do Oriente Médio, não é muito longe de Israel, é próximo. Esse grupo surgiu lá e eram chamados de maniqueus. Por quê? Porque o fundador dessa religião era chamado de Mani, ou dessa seita herética, que diziam ter se convertido ao cristianismo. Vejamos o ensinamento dos maniqueus. Os ensinamentos dos maniqueus baseavam nos seguintes fatos: o universo é composto de reino das trevas e de reino da luz, e ambos lutam pelo domínio da natureza do próprio homem. Então ele faz uma explicação dizendo que tudo que existe no universo é aquele negócio que anda. O universo é composto de reino das trevas e de reino da luz. Até aí tudo bem. Nós sabemos que existe o reino da luz, que é o reino de Deus, e o reino das trevas. O que não pode, irmãos, é colocar isso em pé de igualdade. O reino das trevas, ele não está em pé de igualdade com o reino da luz.
que tanto o reino das trevas quanto o reino da luz estão lutando, isso não é verdade também, pelo domínio do homem. Deus não está brigando com o diabo para dominar a alma humana, não. Muito pelo contrário, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga. É diferente, é quem quer, não é obrigado na raça, na força. Então o ensinamento dos maniqueus era esse tipo de coisa aí, que causava um certo problema quando se entra. Até porque nós sabemos que as escrituras falam assim, do reino das trevas e do reino da luz. Só não podemos cair no engodo de colocar os dois no mesmo nível. Isso aí é um problema sério. Outro ponto que os maniqueus defendiam era, e aí é um problema, recusavam a Jesus, o Jesus terreno, o homem, porém acreditavam num Cristo celestial. Olha aí, hoje, ainda hoje, as pessoas recusam o Jesus terreno, mas acreditam no Cristo celestial, como se o Cristo é divino e o Jesus humano, que não é bem por aí não. A coisa é ao contrário. O Cristo a palavra Cristo é uma palavra grega, é uma palavra grega, e Jesus saiu da linhagem dos hebreus. A palavra para identificar o Cristo é Messias, e não o Cristo, que já é uma ramificação da língua grega. Então a palavra seria Messias, e Messias significa apenas aquele que foi enviado, é apenas um título. Jesus é a pessoa. Deus se importa com pessoas, porque Deus é uma pessoa. Deus quer que sejam salvas pessoas. Nós não podemos fazer essa distinção do Jesus terreno e do Cristo celestial. Isso foi inventado pelos maniqueus, e tem muita gente que ainda utiliza esse pensamento hoje, fazendo essa distinção. Se trata da mesma pessoa, apenas tem um título que seria o enviado no jeito de Deus. Vejamos um pouquinho mais. Os maniqueus eram severos, irmãos, quanto à observância e à obediência do asceticismo. O que significa isso? Significa desprezar o corpo e as suas sensações físicas. Eles eram severos quanto a isso, eles eram ascéticos, eles desprezavam o corpo. Esse corpo não presta para nada. Se ele não presta para nada, ele não precisa ser tratado, ele não precisa ser cuidado. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo, ele contradiz isso aí em uma das suas cartas, quando ele diz que o corpo, o meu, o seu, o nosso, é templo de quem? Do Espírito Santo. Se o corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que zelar o corpo. Nós temos que cuidar desse corpo, dessa carcaça, porque o Espírito Santo habita nele. Os maniqueus, eles desprezaram, achavam que o corpo não precisa ter sensações de prazer, achavam que o corpo não precisava ter alegria. O que vale é o que está por dentro. O que é que está por dentro? A alma, o espírito, esse que deve ser cuidado. O corpo não. Se o corpo não presta para nada, então joga, faz o que você fez, não tem problema. Ele é pronto para uma volta, mas não é bem assim não. O Espírito Santo habita no corpo. É no corpo. Também renunciaram ao casamento. Veja aí, aquilo que foi instituído pela Igreja Católica como celibato. Celibato. O que é o celibato? O obreiro não podia casar, o padre não podia casar, o bispo não pode casar. E ainda é preservado até hoje pela Igreja Católica. Então aquilo que foi instituído na Idade Média pela Igreja Católica, o que foi instituído pela Igreja Católica, o celibato, proibindo o casamento de obreiros,
praticado pelos maniqueus. Os maniqueus já praticavam isso. Quando a Escritura recomenda que o obreiro, aquele que faz a obra, aquele que prega a palavra, deve ser marido de uma só mulher, que deve ter sua família e que saiba cuidar da sua família. É o que a Escritura diz. Porque se ele não souber cuidar da família, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Não é isso que a Escritura diz? Então, esse negócio de ser celibato, isso aí é convenção de homem. Os prazeres da vida, seja em que sentido como você pensar, seja numa alimentação, ou seja num ato de sexualidade, foi criado por Deus para a alegria do homem. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, diz que esse ato sexual é chamado de a graça do viver, ou a graça da vida. Entretanto, Deus colocou limites para isso. Quais seriam esses limites? O casamento. Então, os maniqueus, eles eram contra o casamento. Veja, irmãos, que coisas que vão ser adotadas nas eras vindouras já era praticada lá nos tempos antigos. Mas os maniqueus faziam outras coisas. Vejamos outro grupo aqui. Marcionismo. Tinha esse outro grupo, tinha marcionismo. Esse grupo foi perigoso. Foi um grupo considerado herético. Nós vamos entender o porquê. Porque esse grupo está totalmente ligado, irmãos, à canonização do que hoje nós chamamos de Bíblia. Porque até então, nós estamos falando da história da igreja, já nesse terceiro culto, até então não tem Bíblia. Não existe Bíblia nesse momento. Tem cartas do apóstolo Paulo, não sei, não veio à mente aqui se o apóstolo Pedro já tem escrito, possivelmente já tem escrito algumas cartas. Mas Bíblia não tem. Tinha os pergaminhos lá no Velho Testamento, os outros, mas Bíblia nesse momento não tem. E o marcionismo, ele vai estar ligado diretamente à canonização do que hoje nós chamamos de Bíblia. Então veja, segundo Gonzales é um historiador que escreveu vários livros da história da igreja. Ele escreveu várias eras, distinguindo cada período da história da igreja. Então, segundo esse Gonzales, esse historiador, no ano 144 da era cristã, Marcion foi a Roma, onde conseguiu vários adeptos que aderiram às suas ideias. Então ele vai a Roma, que era a cidade onde o cristianismo estava também começando, propõe suas ideias e as suas ideias são aceitas. Vejamos um pouco quais foram essas ideias. Estes pensaram em consagrar o bispo, os seus seguidores. No entanto, com o passar do tempo, a cristandade como um todo decidiu que seus ensinos eram hereges e contraditórios às escrituras e da fé, havendo esta resistência. Marcion criou sua própria igreja, que perdurou por vários séculos. Então ele propõe uma ideia, eu ainda não mencionei que ideias são essas, nós talvez não vamos abordar que ideias são essas. Ele propõe essas ideias, consegue pessoas que aderiram a essas ideias dele. Depois, algumas pessoas começam a analisar as ideias de Marcion com mais profundidade, comparar com os pergaminhos lá no Velho Testamento, porque não tem a Bíblia. Tira, pode tirar essa cabeça aí, irmão. Ainda não existe a Bíblia nesse momento. E eles veem que as ideias de Marcion estão totalmente contraditórias aos livros do Antigo Testamento. Se as ideias do Marcion estão sendo contraditórias, eles pensaram que deve ser heresia, coisa herege, não vamos aceitar ele não. E eles acabam rejeitando o Marcion.
esse pai tão lindo. Não é bem assim hoje. Nós estamos vivendo praticamente os dias de Marcion. A pessoa tem algumas ideias, tem alguns seguidores, agora tem uma ideia para mim. Não é assim que acontece? Vejamos um pouquinho então sobre o marcionismo. Concernente ao mundo, vejamos o que Marcion pensava. Concernente ao mundo, Marcion pensava e ensinava que este mundo era mau e que seu Criador devia ser um Deus, está lá com letra minúscula, um Deus mau, pelo menos ignorante. Então Marcion dizia: olha, este mundo que a gente vive é um mundo mau. Até aí tudo bem. O maligno já mudou, o mundo já maligno, né? O mundo já maligno, o tentador. Isso aí até o pensamento dele vai bater. Agora, ele dizer que o Criador desse mundo é um Deus mau, é complicado. É complicado. Ele diz: ó, tudo bem, vamos dizer que ele não é mau. Ele é, no mínimo, ignorante. Então ele diz que Deus, se não fosse mau, é ignorante, que não conhecia nada, porque fez as coisas para ver o que ia acontecer. Então vejam que tinha pessoas lá no início da igreja com ideias diferentes, com ideias que hoje nós consideramos ideias erradas. Isso, irmãos, é problema. Então veja aí o que Marcion vem dizendo. Ele não seguiu a mesma ideia do gnosticismo. Seu pensamento era mais simples. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento, preste atenção nesse detalhe, o Deus do Antigo Testamento e Pai de Jesus Cristo não é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Não entendi, presbítero? Então eu explico. Ele está dizendo que Jeová não é o Deus Pai de Jesus. Até aí, né, o pensamento de Marcion não estaria tão errado, não, porque o Velho Testamento, Jeová, ele não é apresentado mesmo como Pai de Jesus. As pessoas interpretam isso. Pelo contrário, quando você faz uma conjectura do Antigo Testamento analisando com o Novo, você vai chegar a um ponto que o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus do Novo parecem ser a mesma pessoa, e não um pai do outro. Então ele apresentou essa ideia, que o Deus que é o Pai de Jesus lá no Antigo Testamento não é o Senhor Jeová. A palavra Jeová é traduzida para a nossa língua portuguesa. A palavra lá é Iavé, não está nem para dizer que é Iavé ou Javé, porque o nome lá é com consoantes. São 4 consoantes que vai falar do nome de Deus lá no Antigo Testamento. Eu quero ver que vai falar o nome com 4 consoantes, sem vogal. Então, a coisa é profunda. Então Marcion esteve esse pensamento. Para ele, há um Deus supremo, que é o Pai de Jesus Cristo, e um ser inferior, que é Jeová. Veja aí a confusão. Eu não estou aqui defendendo a ideia de Marcion, estou apenas mencionando o fato histórico. E um Deus inferior, que é Jeová. Foi justamente Jeová que fez este mundo. O propósito do Pai, Deus, não era que houvesse um mundo como esse, com todas as suas imperfeições, mas que houvesse um mundo puramente espiritual. Entretanto, Jeová, por ignorância ou por maldade, fez esse mundo assim, e nele colocou a humanidade. Veja que pensamento que o Marcion vem trazendo, pensamento que ele propõe, que a tendência, quando a gente vê um pensamento desse, é rejeitar. Mas o pensador, ele analisa. Vejamos então qual foi algumas ideias da Marcion e qual foi a reação da igreja. Marcion, seu pensamento, olha a face dele lá, a imagem
Esse é um desenho apenas, não é foto, porque não existia fotografia, é apenas um desenho e possivelmente os traços de Marcion fossem dessa natureza. Seus pensamentos era que o Antigo Testamento é palavra de um Deus com letra minúscula, mas não do Deus Supremo, e sim de um Deus inferior chamado de Jeová. Jeová é um Deus ciumento, olha a ideia dele, e arbitrário, que escolhe um povo acima dos demais e que está constantemente acertando as contas com quem desobedece suas leis e mandamentos para tomar vingança. Então ele estava dizendo, e quando você analisa o Velho Testamento, você vai perceber essas qualidades no Deus do Antigo Testamento. Claro que não com essa ideia que o Marcion vem trazendo. Então ele está dizendo que esse Deus que está no Antigo Testamento é apenas um representante que propôs a sua ideia, mas não é para ninguém sair confuso. Eu estou apenas falando de Marcion. Eu não estou dizendo que isso é ideia minha, isso é ideia de Marcion, porque daqui a pouco o crente está dizendo, olha, o presbítero doidou, e não é bem por aí. Em suma, ou em conclusão, o que é que diz Marcion? Jeová é um Deus de justiça e não de amor. Eis a ideia do cara. Diante de Jeová e muito acima dele, para Marcion, está o Pai de Jesus Cristo e dos cristãos. Esse não é um Deus vingativo, mas de todo amor. Até nesse ponto, irmãos, de dizer que Deus não é um Deus vingativo. Deus vai vingar de quem? Deus vai vingar de quem, irmãos? Às vezes a gente diz assim, Deus faz justiça para quem? Se Deus não vai dar justiça, irmão, o que vai acontecer comigo e com você? A gente não está nem sabendo o que fala. Deus faz justiça, irmão. Nesse ponto de dizer que Deus é um Deus de amor, eu preciso concordar com ele, porque Deus é uma das essências da sua natureza. É o amor. Deus é amor. E ele nos ama, que o apóstolo João disse, por que ele é amor? Ele não encontrou palavra para dizer. Por que ele é amor? Ele disse, foi de uma tal maneira que eu não consigo explicar. Então Deus é realmente um Deus de amor. E nesse ponto de dizer que Deus é um Deus vingativo, eu também preciso concordar com ele. Por quê? Vingativo de quê, irmãos? Eu não estou concordando com outros pontos. Mas se Deus vai vingar de quê? Vingar de quê? De quem? Se for analisar pecado, todo mundo é pecador. E destituir está na glória de Deus. Se Deus for levar esse ponto, já pensou? Não, vou fazer vingança. Isso é confusão, é pensamento mesquinho. Eu não estou dizendo com isso que alguém deve se lançar em pecado, não é isso que eu estou dizendo, não. Cada um procure se santificar nessa palavra. Quem for livre, se livre. Mas aí. Então, Marcion propôs essas ideias. Este Deus, segundo Marcion, não requer coisa alguma de nós. Antes, nos dá tudo gratuitamente, inclusive a salvação. Eu duvido se alguém discorda desse pensamento de Marcion aqui. Será que Deus pede alguma coisa material da gente? Deus não pede nada material da gente. E a salvação? Será que é comprada? É de graça, é a graça de Deus. Nesse ponto eu concordo. Esse Deus, segundo Marcion, estabeleceu leis, mas nos convida a amá-lo voluntariamente. Só que o pensamento de Marcion, irmão, foi rechaçado. Eu disse que o pensamento de Marcion, ele está totalmente ligado à canonização das Escrituras, da Bíblia. Veja, a reação da igreja. Eu disse para os irmãos que a igreja de Cristo, ela não ia ficar calada. Não ia ter os caras falando
Então, 70 sábios judeus, recebendo esse pagamento, foram até a cidade de Ptolomeu e traduziram, porque a humanidade na época, poucos conheciam o hebraico e o aramaico, traduziram do hebraico e das partes aramaicas o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje para a língua grega, que era chamada de língua universal, que todos conheciam. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, porque foram 70 sábios. Então, o que eram as escrituras nesse período da história da igreja? O Novo Testamento não tinha, a Bíblia, muito menos. Era o quê? O Antigo Testamento, a tradução que já tinha sido feita para o grego. Vejamos. Também era comum ler-se nas igrejas alguns evangelhos e cartas dos apóstolos, em especial de Paulo, que andavam espalhadas naquela época. Então, irmãos, está dizendo o seguinte: naquela época, eu estou falando aí do século, possivelmente, mudança do século I, lá do século II, não chegamos nem perto do século III, nós estamos aí no século II da história da igreja. Então, naquela época, Paulo, essas cartas chamadas de epístola, Paulo escrevia e mandava para as igrejas. Elas estavam espalhadas, uma num canto, outra em outra. O evangelho de Mateus, Marcos, o próprio Lucas, João, andava tudo espalhado. Andavam espalhados. Não tinha nada junto. Uma igreja tinha, outra não tinha, outros tinham uma parte, outros não tinham nada. Era assim. A coisa era assim. Não tinha Bíblia, não. Vamos ver o que aconteceu. Tudo indica que não se tinha a preocupação e nem tampouco a ideia de fazer uma lista de livros básicos para compor o Novo Testamento. Em algumas igrejas havia-se um livro e em outras outros. No entanto, agora diante do desafio e do perigo colocado por Marcion, a igreja viu-se obrigada a compilar uma lista de grupos de livros que seriam considerados livros sagrados. Então, Marcion propõe uma ideia, um pensamento. Essa ideia é uma ideia que mexeu com a massa da igreja, mexeu com a liderança, colocou em queixa muitas coisas. Os caras tinham apenas um livro em um lugar, um livro no outro, agora nós vamos ter que compilar isso aí, alguém, e vamos ter que contratar alguns maçoretas. Maçoreta é o cara que fazia a tradução. Não era todo mundo que conhecia. Então, maçoreta, ele ia pegar tinta, a pena, ia pegar o pergaminho, o papiro, seja o que for, o papel não tinha, e vai fazer a tradução dos livros, vai fazer a transliteração ou a copiação, vai copiar os livros que existem para ver qual é o sagrado, qual é o livro sagrado e qual não é. Talvez a conclusão que nós temos aí na história da igreja. Ele vai ver qual é o livro sagrado e qual não é o livro sagrado. Vejamos então. A reação da igreja. Em suma, iria se fazer uma averiguação para saber o que seria realmente sagrado e o que não seria sagrado. O que realmente era oriundo, procedente de Deus e o que não era procedente de Deus. Então, os homens que estavam na frente da igreja, diante do perigo iminente daqueles grupos que eu falei lá, dos gnósticos, bionitas, maniqueus e agora o Marcion, seu grupo de pessoas, era um desafio forte. Eles tinham agora um desafio e tinham que encarar isso de frente, porque o Marcion mexeu lá no Antigo Testamento. Agora eles vão ter que ver o que é entra no cano. Cano é canonização. O que é filho de Deus e o que não é filho de Deus. Aí olha o perigo aí, porque você pode correr o risco de pegar uma coisa e isso aqui é de Deus, e pegar outra e dizer, essa aqui não é não. Tem cartas aí que foram escritas que não foram consideradas. Se a gente olhar os evangelhos, por exemplo, irmãos, não são apenas 4, são um monte de evangelhos escritos por aí. Escrito, não por aí solto, quando vagando por aí.
nas Bíblias foi colocado apenas 4 evangelhos. Como se vê, a canonização do Testamento foi feita devido à pressão desencadeada por Marcion. Foi feito na raça. Aí entra o perigo. Quem escreveu os livros estava realmente inspirado por Deus. Mas quem fez canonização não tem nada a ver com inspiração aí. Foram pessoas que estavam usando o intelecto e o pensamento, como eu e você que estamos nessa palestra, nessa palavra, nesta noite, usando o intelecto. Aí entra o perigo. A palavra cano é de origem latina. Veja que ela não é nem de origem hebraica nem grega. A palavra cano é de origem latina e significa cana. Essa palavra vem do termo grego canon, que significa vara ou regra. O que significa? Para saber se o livro é sagrado ou não, vamos estipular uma regra. Vamos botar aqui uma medida. Se o livro estiver dentro dessa medida, ele é sagrado. Ó o perigo. Se o livro não estiver dentro dessa medida, ele não é sagrado. Foi isso que eles fizeram. A igreja não é. Então vejamos aí, a grosso modo, isso vai significar que para resolver o problema em pauta colocado por Marcion, a igreja cristã vai estabelecer regras para canonizar os livros escritos pelos apóstolos ou apostólicos. Apostólico eram os seguidores dos apóstolos, que estavam espalhados pelas igrejas da época. Estabeleceram 4 regras principais. Vejamos quais foram essas regras. Acompanhe comigo aí, veja lá. Primeira regra que eles estabeleceram: a autoria. O que significa a autoria? O livro só seria canonizado, só seria considerado sagrado, se tivesse sido escrito por um apóstolo que andou diretamente com Jesus, ou um homem apostólico que andou com um dos apóstolos que recebeu seus ensinamentos. Então não era qualquer livro e qualquer pessoa. A primeira regra que eles estabeleceram aí, para saber se um livro do Novo Testamento vinha de Deus ou não, o livro tem que ser escrito ou por um apóstolo que andou diretamente com Jesus, ou por um homem apostólico que andou diretamente com os apóstolos. E aí nós temos, irmãos, alguns homens apostólicos, né? Ou um homem apostólico que é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E tem um livro aí que ele não passaria na canonização, inclusive nunca deve ter devidamente qual é. Não fielmente qual é o livro. Se for levar o pedalito, esse livro não passaria na canonização e ele está na nossa Bíblia. Passou na canonização e é a Bíblia de Deus, ele sabe disso. Hebreus, porque você não tem qual poder. Não sabe se é um apostólico, se é uma porta, quem sabe quem é. Mas que é a Bíblia de Deus é. Outra regra: conteúdo doutrinário. O livro escrito por este homem teria que estar de acordo com as escrituras já existentes. Essas escrituras já existentes é o Antigo Testamento, que já existia. Ou seja, não podia ser um livro contraditório do que já existia escrito, que era considerado sagrado. Então o Antigo Testamento, irmãos, ele já era considerado sagrado, que era a Septuaginta. Esses livros do Antigo Testamento, eles já existiam. Então eles estipularam essa regra, que para um livro do Novo Testamento ser considerado, por exemplo,
Terceira regra, universalidade. O livro teria que ser aceito por todas as igrejas da época. E veja que existia muita igreja na época. Então o livro teria que ser aceito por todas, em todos os lugares onde ela estivesse fundada. Isso quer dizer que o ensino tal livro, considerado sagrado, seu ensino sagrado teria que servir para todas as pessoas em qualquer lugar. Veja que eles não estão observando nada do entorno, não. Algumas pessoas diziam o que viesse, não. Eles estão observando o momento. O livro teria que ser universal. Ele teria que servir para egípcio, ele teria que servir para grego, ele teria que servir para israelita, ele teria que servir para romanos, ele teria que servir para qualquer povo da época. Qualquer povo. O livro teria que servir para todos em qualquer lugar. Porque Deus, olha aí, Deus, Ele não faz acepção de quê? De pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que eu defendo a tese que Deus, Ele não é partidário de povo nenhum. Se tiver nem um povo escolhido de Israel, está tudo bem, uma separação, mas não que Deus rejeitou os outros povos. Para Deus, eles são tão iguais quanto nós. Apenas tem uma promessa feita lá no passado a um patriarca chamado Abraão. Mas que eles são iguais, nós somos. Então o livro teria que ser universal, teria que ter essa característica de universalidade. E quarto e última regra: o autor do livro não podia expor seu próprio conteúdo, sendo partido dele próprio. Ou seja, o que ele estava transmitindo não era oriundo dele. Suas ideias teriam que vir diretamente de Deus. Então era inspiração. O que ele tinha que falar, ele não podia dizer que era uma ideia dele, que era ele que estava querendo aquilo, mas era uma ideia de Deus. Por isso que nas cartas do apóstolo Paulo, e muitas delas, Paulo é bem categórico quando ele usa a expressão digo eu, não o Senhor. Ali a ideia dele. Então as outras ideias que ele não diz digo eu, não o Senhor, não é ideia dele, mas é ideia do Senhor. Então eles adotaram aí, recapitulando aí, autoria, conteúdo doutrinário, universalidade e inspiração. Por essas quatro regras que os homens estipularam para canonizar o Novo Testamento. Isso ocorreu por causa de quem? Por causa de Marcion. Foi a pressão exercida por Marcion. Foi na raça. E aí corre-se o perigo de ter livros que não foram colocados e foram descartados como livro não sagrado. Isso é um perigo. Isso deve ser ensinado, deve ser mostrado, deve ser dito. Deixa eu ver aqui. A gente vai parar por aqui. Outra reação da igreja foi a instituição do credo. A igreja vai instituindo coisas, vai colocando coisas. Então ela vai colocar o tal do credo aí, que foi outra forma da igreja responder os desafios do gnosticismo, do marcionismo. Foi a instituição que hoje se chama credo dos apóstolos. Nós vamos deixar isso para o próximo. Amém, irmãos? Amém. Não foi fácil a instituição, a canonização do Novo Testamento. Foi com luta, foi com problema, foi com dificuldade. Para que hoje nós tivéssemos em nossas mãos aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia, como sendo a palavra de Deus. O mais importante é que ela nos conduz à vida eterna. E nela nós encontramos o supremo. A sabedoria Graças a Deus.